Bem-vindos ao 15º episódio do Maratona 33. Vocês já perceberam que os gatilhos mentais, eles estão presentes na nossa vida pessoal, profissional, estão presentes na vida de todos nós, profissionais ou pacientes. Infelizmente, pessoal, isso não é ensinado nas faculdades, não é ensinado nas escolas, e isso explica, em boa parte, o porquê que nós reagimos da maneira que reagimos às nossas tomadas de decisões ou comportamentos. Todos nós não conseguimos ter toda a sabedoria sobre todas as coisas. Portanto, a gente busca pequenos indícios que nos fazem tomar decisões adequadas, com menor chance de erro. Quando outras pessoas seguem alguma atitude, sobretudo uma atitude importante, nós vamos dar mais valor e até ser influenciados pela reação em grupo, em manada. Quando uma pessoa querida te recomenda alguma coisa e que faz diferença na sua vida, você vai considerar e vai tender a reagir dessa forma. E o gatilho que eu vou trazer hoje para vocês, esse é o da aprovação social e esse da afeição. E o gatilho que eu vou trazer hoje é o da autoridade. As pessoas tendem a confiar e seguir orientações de especialistas ou de expert. Siga o que uma autoridade te diz. Então esse é o gatilho que eu vou explicar hoje. Em outras palavras, existe quase que uma pressão social para que nós sigamos as orientações ou respeitamos a palavra de uma autoridade, de um líder. Afinal, a gente está em busca de um atalho, de uma melhor escolha. Ninguém quer ficar fazendo tentativa e erro. Então a gente dá muito valor a isso. E a gente percebe no nosso dia a dia isso. Então, afinal, eles são detentores do saber. E a gente quer reagir no piloto automático. Se a gente conseguir tomar uma melhor decisão sem raciocinar, esse seria, teoricamente, o ideal. Por que isso acontece? Não sei se vocês já pararam para pensar. Desde criança, nós crescemos respeitando as nossas autoridades, que são os pais e os professores, que são detentores do saber, quem nós respeitamos. E querendo ou não, eles também tinham controle sobre recompensas e até sobre punições. Nós crescemos, nos tornamos adultos e o comportamento, pessoal, ele continua, só que mudam as figuras de autoridades. Passam a ser os chefes, passam a ser o governo, juízes, instituições religiosas ou militares e até dentro da saúde, a medicina, os profissionais de saúde. E eles são vistos como se fossem os detentores do saber da saúde. Eles estão diretamente relacionados, são vistos como profissionais que sabem da capacidade ou da incapacidade ou de vida ou morte. É quase como se controlassem o que define a pessoa ser saudável ou não. Tá? Então, esses poderes que tem uma autoridade, nós percebemos no nosso dia a dia. Isso pode ser até arriscado quando a pessoa passa a ter uma obediência cega ao que as autoridades orientam. De certa forma, esse gatilho é importante porque ninguém sabe o todo. Os pacientes precisam de ter uma orientação. Só que eu quero deixar aqui uma reflexão para as pessoas que estão assistindo e para os profissionais, que a obediência cega à autoridade, ela é um problema, tá? E um neurocirurgião chamado Kristen Miasset, que é uma palestra do TED, ele colocou 4 perguntas que todos os pacientes deveriam fazer para os doutores, no caso médicos ou até fisioterapeutas. E se você é profissional, procure, sem os seus pacientes te perguntarem isso, procure responder. Quais são as 4? Diante de um diagnóstico, uma proposta de tratamento, pergunte ao seu profissional ou você profissional, busque responder. Isso é mesmo necessário? A sua proposta de tratamento ela é mesmo necessário para essa condição? Segunda, quais que são os riscos? Existem riscos aí? Isso é determinante num caso cirúrgico. Né? Terceiro ponto, há outras opções, há outras alternativas. É importante que vocês deixem claro para os pacientes
se existem outras opções. E olha que interessante a quarta. O que acontece, doutor, se eu não fizer nada? Se você não fizer nada, por exemplo, uma dor lombar aguda, ela tende a passar. A gente tem que ser claro sobre isso. Então, se cada paciente perguntasse isso, mas infelizmente nem sempre eles perguntam, porque a autoridade ela é tamanha que parece que é uma ofensa perguntar essas coisas, mas é necessário. E você, profissional, depois que eu li isso, eu comecei a explicar de forma muito transparente essas respostas para eles e até incentivar com que eles perguntassem para mim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E como na prática o gatilho autoridade, ele pode te ajudar, fisioterapeuta? Primeiro, só uma ressalva. Muitos colegas ficam incomodados que a palavra dele muitas vezes é ofuscada por outro profissional, por exemplo, ortopedista ou médico. E pessoal, existem hierarquias de autoridade, a gente tem que entender isso. A profissão médica, ela é uma profissão muito bem estabelecida ao longo de séculos. Tá? E tem uma segunda questão. Os médicos eles estão diretamente relacionados a condições de vida ou morte. Então isso aciona de forma muito maior o gatilho autoridade na palavra deles. Então não busque remar contra isso, contra essa corrente. Na verdade, busque elevar todos os pontos que acionam mais o seu gatilho autoridade. Um deles é o conhecimento. Tá? Você tem que ter um conhecimento e não é só ter, você tem que transmitir esse conhecimento, tanto da parte pessoal ali, presencial, quanto agora das mídias sociais. As mídias estão aí, gratuitas para a gente, e de acordo com o que você comunica, você pode ser visto como uma baita autoridade. E busque se comunicar com palavras e com a parte não verbal de uma forma convincente, que transmita segurança, credibilidade. Tá? As pessoas também, elas são influenciadas, acionam mais esse gatilho de acordo com o que você veste, a sua aparência física, tá? Diplomas na parede, isso aciona mais isso. Claro, isso são só adendos, o conteúdo é principal, mas é importante que você se atente a isso, né? Os últimos pontos que eu coloco aqui para vocês, nessa dica de autoridade que é tão importante, sobretudo para você que quer ter a sua palavra com um poder maior, quer que o seu valor, o valor do seu serviço, ou que seja até o valor financeiro da sua consulta eleve, o gatilho mental da autoridade vai te ajudar. Lembre, as falsas autoridades, para complementar aqui, não baseie a sua autoridade com base apenas só mostrando os seus títulos, tá? Porque títulos muitas pessoas podem ter e não ter o conteúdo, tá? Muito cuidado em basear a sua autoridade em bens, tá? O carro, onde eu estava, não é só isso, e nem em adereços, não baseie só em status, e nem bens, e nem títulos, é muito mais do que isso. Procure ter a essência de um conteúdo, mas de nada adianta você saber demais se você não conseguir transmitir, tá bom? Esse é o ponto. Quanto mais conteúdo de valor, bem comunicado, e você se preocupando também com quesitos do ambiente, da sua clínica, tudo isso vai aumentar esse gatilho natural que os pacientes buscam nas nossas palavras, tá? Se eu falasse aqui com uma camisa regata, talvez a minha palavra não teria mais tanto impacto, tá bom? Espero ter ajudado, um abraço.